Veja bem, eu fiz um material propositalmente grande. Tá? É o que eu entendo que tem mais relevância dentro do direito civil. Obviamente que a gente não ia bater ele inteiro, embora tenham me roubado 10 minutos. Mas não deixe de ler o restante do material. Tá? Hoje à noite, na hora que você estiver lá na sua casa, não deixe de ler o restante do material, porque tem alguns pontos ali sobre direito de família, sobre direito das sucessões, que o pessoal costuma dar uma confundida. Mas vamos falar de processo civil. Veja bem, lá na parte geral do processo civil, nós temos um tema muito importante, que é o tema da competência. E o que mais tem relevo sobre a competência diz respeito às diferenças entre incompetência absoluta e incompetência relativa. A competência, nós sabemos, é a medida da jurisdição, então vai determinar se o juiz pode validamente ou não apreciar a demanda que foi apresentado. E aí, se falhar em algum dos requisitos, nós temos 5 requisitos, em razão da matéria, em razão da função, em razão da pessoa, em razão do valor da causa ou em razão da matéria, se falhar em algum desses requisitos, ele será considerado incompetente. Só que tem 2 graus de incompetência. Incompetência absoluta e incompetência relativa. Quais são as diferenças entre incompetência absoluta e incompetência relativa? Primeiro, incompetência absoluta, matéria de ordem pública. E sendo matéria de ordem pública, o juiz deve reconhecer de ofício. Então, o juiz, percebendo ali que é absolutamente incompetente, independentemente de provocação, ele deve se declarar incompetente e remeter os autos para outro juízo. Para o juízo competente. Então, em matéria de ordem pública, o juiz pode declarar de ofício. O réu deve arguir a incompetência absoluta na contestação também. Está lá no Código de Processo Civil Novo. O réu deve arguir a incompetência absoluta na contestação. Só que tem um detalhe. Se o réu não arguir a incompetência absoluta na contestação, ele pode fazer a qualquer momento. Então perceba, é matéria de ordem pública, o juiz deve de ofício se declarar incompetente. Se ele não perceber, teve audiência de conciliação ou mediação, não deu acordo, o réu tem que alegar incompetência absoluta na contestação. Só que é matéria de ordem pública, de modo que, se ele não arguir na contestação, não preclui. E poderá, portanto, alegar incompetência absoluta a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Cuidado com STJ e STF. Mesmo matérias de ordem pública, STJ e STF só podem ser alegadas se pré-questionadas. Tá? Então, incompetência absoluta, argue na contestação, não fez a qualquer momento, qualquer tempo, a qualquer grau de jurisdição. Só lá em cima que lembra que tem que ter pré-questionamento. Além disso, incompetência absoluta não pode ser modificada pelas partes. E se eventualmente o processo começar e se extinguir sem ninguém ter percebido, incompetência absoluta é causa de ação rescisória. Então tem como eu derrubar a coisa julgada, fundamentando a minha ação rescisória em incompetência absoluta. A incompetência relativa é norma de interesse particular. Por conta disso, presta atenção, incompetência absoluta, o juiz não pode declarar de ofício. Relativa. Incompetência relativa, o juiz não pode se declarar de ofício. Se ele recebeu a petição, viu que é relativamente incapaz, fica quieto. O juiz não pode se declarar de ofício relativamente incompetente. O réu tem que arguir na contestação. E agora, se não arguir na contestação, não pode alegar depois.
Perceba, incompetência absoluta, norma de ordem pública, o juiz deve declarar de ofício, precisa ser arguida na contestação. Mas se não for arguida na contestação, não preclui. Então ele pode alegar a qualquer momento. Já a incompetência relativa, matéria de ordem privada, o juiz não pode declarar de ofício, o réu tem que alegar na contestação sob pena de preclusão. Sob pena de não poder fazer depois. Se o réu não alegar incompetência relativa na contestação, ocorre o que a gente chama de prorrogação. Aquele juízo, inicialmente incompetente, torna-se competente. Ok? Além disso, incompetência relativa pode ser mudada pelas partes. Poxa, é o que você faz num contrato. Lá no final do contrato, quando tem uma cláusula de eleição de foro, você está mexendo na incompetência relativa. E, obviamente, que se a incompetência relativa tem que ser arguida na contestação, sob pena de preclusão, sob pena do juízo se tornar competente, ela não é causa de ação rescisória. Ok? Mais uma vez, absoluta, norma de ordem pública, relativa, norma de ordem privada. Absoluta, deve ser declarada de ofício pelo juiz, relativa, não pode ser declarada de ofício pelo juiz. Absoluta, deve ser arguida na contestação, relativa também. Só que a absoluta, se não for arguida na contestação, pode a qualquer momento ser alegada, porque não preclui. Já a relativa, se não for arguida na contestação, o juízo prorroga. A absoluta não pode ser modificada pelas partes. Relativa pode. A absoluta é fundamento de ação rescisória. Relativa não. Professor, mas quando que a competência vai ser absoluta, quando que vai ser relativa? Lembra que eu disse que nós temos 5 critérios definidores da competência? Competência em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da função, em razão do valor da causa, em razão do território. Quando a incompetência for em razão da matéria, absolutamente incompetente. Quando a incompetência, por exemplo, você distribuir uma ação, sei lá, de cobrança em razão de um contrato de prestação de serviço numa vara trabalhista, tentando alegar relação de emprego. Matéria está errada. Incompetência absoluta. Pessoa. Uma pessoa que tem prerrogativa de foro e foi demandada lá na primeira instância. Incompetência absoluta. Função. Poxa, distribuir uma ação rescisória na primeira instância. Não pode. Incompetência absoluta. Matéria, pessoa, função. Absoluta. Território. Competência relativa. Mas tem exceção. Você tinha que ter distribuído a sua ação em Cuiabá e distribuir em Rondonópolis. Incompetência relativa. O juiz não pode declarar de ofício e, se o réu não alegar, prorroga. Então, território grava, relativa. Só que ação possessória imobiliária, competência absoluta do juízo da situação da coisa. Ação possessória imobiliária tem que ser no juízo da situação da coisa. Competência absoluta. Tá? Então, território é relativa, com muita regra de relativa, mas a gente tem a exceção da ação possessória. Cuidado. E valor da causa? Professor, o valor da causa é relativa, porque eu posso ir para o juizado especial ou não, até 40 salários mínimos. Só que você tem que ir para o juizado especial federal, até 60, e você tem que ir para o juizado especial da Fazenda Pública, até 60. Então, em razão do valor da causa, ela pode ser relativa ou absoluta. Não é sempre. Ok? Aí vejam. Joana ajuizou uma ação de reintegração de posse contra Pietra. A ação tem como objeto um bem imóvel. Juízo competente da situação do imóvel, juízo
de competência absoluta. Veja bem, ação de reintegração de posse, ação possessória, objeto imobiliário, situação da coisa, competência absoluta, mesmo sendo território. Perfeito? Litisconsórcio. Litisconsórcio é a pluralidade de sujeitos em algum ou ambos os polos processuais. A formação litisconsorcial pode se dar em qualquer processo, em qualquer procedimento, até no juizado especial. Então, cuidado, nós podemos ter formação litisconsorcial no juizado especial. Não tem problema. Artigo 10 da Lei 9.099. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Só que admitir-se-á litisconsórcio. Então, lá no juizado especial, também pode formar litisconsórcio, pluralidade de sujeitos em algum ou em ambos os polos da demanda. Se eu tiver vários sujeitos no polo passivo, litisconsórcio passivo. No polo ativo, como autores, litisconsórcio ativo. Em ambos, litisconsórcio misto. Não vai cair na sua prova porque é ridículo de fácil, né? Se o litisconsórcio está formado desde o início, originário. Se ele se forma no curso do processo, por exemplo, por uma sucessão processual, pai morreu e os 4 filhos entraram no lugar, litisconsórcio superveniente. Também muito fácil, né? Então, o que vai cair na sua prova amanhã? Litisconsórcio necessário e facultativo. Litisconsórcio necessário é o litisconsórcio de formação obrigatória. Tem que ser formado por determinação da lei ou por conta da natureza jurídica da ação, da demanda que está em curso. Relação jurídica controvertida. Então, veja bem, eu tenho algumas situações jurídicas que o legislador obriga a formação litisconsorcial. Por exemplo, uma ação de usucapião, que tem que citar todos os vizinhos. Uma ação que envolva direito real imobiliário contra uma pessoa casada. Aí tem que citar a esposa também. Então, se você ajuizar uma ação reivindicatória contra mim, tem que citar a Gabi. Litisconsórcio necessário, por determinação da lei. Mas é necessário também quando, muito embora não esteja na lei, a relação jurídica controvertida é una e indivisível. Para que serve uma ação pauliana? Pô, você sabe, a ação pauliana é para anular o contrato que nós vimos antes do intervalo, que foi celebrado em fraude contra credores. Nós vimos que a fraude contra credores, vício social, anula. E essa anulação se dá por uma ação pauliana. Como é que eu vou anular um contrato celebrado entre a Ludmila e a Raíza, por fraude contra credores, porque eu sou credor da Ludmila e ela estava querendo fraudar essa relação? Como é que eu vou anular esse contrato só contra a Ludmila? Não tem como. Não tem como eu anular só para ela. Se eu anular, vai ser para as duas. Portanto, ainda que o legislador não diga que a ação pauliana depende de litisconsórcio, é óbvio que sim. Litisconsórcio necessário em razão da natureza da relação jurídica. E o litisconsórcio facultativo? Litisconsórcio facultativo é aquele que pode ou não ser formado. Depende da vontade das partes. E aí o legislador vai me dizer no artigo 113, olha só, o litisconsórcio pode ser formado quando houver comunhão de direitos ou obrigações relativas à lide, entre a causa houver conexão pelo pedido pela causa de pedir, ou quando ocorrer afinidade de questões. Pode ser formado. E aí eu quero que você perceba o seguinte, que quando o litisconsórcio é facultativo, ele pode ser formado a depender da vontade das partes. E, regra geral, se as partes querem, o juiz não pode recusar. Se as partes querem formar o litisconsórcio, o juiz não pode recusar. A priori. A priori, o litisconsórcio facultativo ele é irrecusável. Por que a priori? Porque se tiver gente demais, se tiver tanta gente que o litisconsórcio for prejudicial ao exercício da defesa, à execução, ao cumprimento da sentença, aí o juiz pode recusar. E nós chamaremos de litisconsórcio
multitudinário. Lembra dele? Litisconsórcio multitudinário. É aquele que a quantidade de pessoas é tão grande, que o litisconsórcio prejudica o processo. E aí, nesse caso, se for facultativo, o juiz pode mandar desmembrar. Se for facultativo. Porque o litisconsórcio necessário não interessa quantas pessoas tem. O litisconsórcio necessário não interessa quantas pessoas tem. Ele é sempre irrecusável. O litisconsórcio facultativo, se tiver muita gente, de modo que nós vamos chamar de litisconsórcio multitudinário, aí o juiz pode recusar. O juiz pode recusar, mandar desmembrar o processo. Última espécie, ou últimas espécies de litisconsórcio. Litisconsórcio comum e unitário. Qual a diferença entre eles? Litisconsórcio comum é aquele que eu posso ter várias sentenças. Várias e diferentes sentenças. Então nós estamos no contexto, por exemplo, inclusive eu esqueci de falar, ia falar do carro, né? Vectra preto e Celta branco, ou o contrário. Estava atrapalhando a entrada, tá? Isso há alguns minutos atrás, né? Agora não sei mais. Mas aí imagina, por conta disso, né, por conta disso ali, eu tenho um acidente que envolve vários carros. Né, conexão pela causa de pedir. E aí, os 5 sujeitos prejudicados ajuizam uma ação indenizatória contra aquele que deu causa. Como eu estou diante de conexão pela causa de pedir, eles podem reunir o processo ou não. E se reunirem o processo, o juiz pode falar 10 mil para o A, 5 mil para o B, 2.500 para o C, D você não sofreu dano nenhum. Perceba, a sentença pode ser diferente. Se houver a possibilidade da sentença, ou de sentenças distintas, o litisconsórcio é comum. Se obrigatoriamente a sentença será a mesma para todos os litisconsórcios, unitário. É o caso do exemplo que eu citei. Eu estou ajuizando a ação pauliana para anular um contrato. Além de ser obrigatória a presença da Ludmila e da Raíza, litisconsórcio necessário em razão da natureza da relação jurídica, não tem como eu anular só para uma. Então, além de necessário, ele também é unitário. A sentença vai ser a mesma para todos. Vocês tiveram a sorte de já começar, ou quase no início, já pegar o CPC 15. Então, não sofreram muito com as mudanças. Mas, ainda no litisconsórcio, nós tivemos inovações em relação aos prazos. Porque você deve lembrar que alguns sujeitos têm prazo dobrado. Ministério Público, Fazenda Pública, Defensoria. E aí é muito comum dizer, litisconsortes têm prazo dobrado. Alto lá. Litisconsortes têm prazo dobrado. Sim, se forem representados por advogados distintos, de escritórios distintos e autos físicos. Ou seja, a tendência é acabar com esse prazo dobrado. Se na sua prova disser que os autos são eletrônicos, não tem prazo dobrado. Não tem prazo dobrado. Os litisconsortes terão prazo dobrado se forem representados por advogados distintos, de escritórios distintos, e os autos não serem eletrônicos. Os autos físicos. Agora, a mudança mais radical para nós aqui diz respeito ao quê? A intervenção de terceiro. Mas antes, olha ali a questão. O Ministério Público ajuizou uma ação rescisória a fim de desconstituir sentença transitada em julgado, ao argumento de que teria havido colusão entre as partes do processo originário. Então, autor e réu da ação originária estavam mancomunados. Aí tive uma sentença, transitou em julgado. O Ministério Público ajuizou uma ação rescisória para derrubar a coisa julgada naquele processo originário. Beleza. Diante disso, requereu o Ministério Público, na petição inicial da ação rescisória, a citação tanto da parte autora quanto da parte ré do processo originário. Assinale a modalidade de litisconsórcio verificada na hipótese acima.
Litisconsórcio passivo, porque aqueles dois sujeitos mancomunados do processo originário são réus da ação rescisória. Litisconsórcio passivo. Necessário, porque eu não tenho como quebrar a coisa julgada para um e não quebrar para o outro. A relação é una e indivisível. Necessário. E se eu não tenho como quebrar a coisa julgada para um e não para o outro, ele também é unitário. Então, nesse caso concreto, litisconsórcio passivo, dois réus. Necessário pela natureza da relação jurídica. E unitário, porque a sentença vai ser a mesma. Okay? Análise do caso concreto. Sobre o litisconsórcio no novo Código de Processo Civil. O prazo em dobro para litisconsortes que tiverem procuradores diferentes é válido somente se os procuradores atuarem em escritórios de advocacia distintos. Beleza. E aí você pode adicionar. Esse aqui é o tipo de falta que não torna errado. Autos físicos, tá? As outras, depois você pode ler, está tudo totalmente errado. Prazo em dobro para litisconsortes que tiverem procuradores diferentes, só é válido para contestar? Não, para todos os atos. A regra do prazo em dobro para litisconsortes que tiverem procuradores diferentes é aplicável tanto a processo, também a processos de autos eletrônicos? Não, só processo físico. D. A regra do prazo em dobro para litisconsortes que tiverem procuradores diferentes permanece válido mesmo que um dos litisconsortes seja revel? Não, se um é revel, o outro não precisa de prazo em dobro. Então, alternativa correta, procuradores diferentes de escritórios diferentes. E aí você pode adicionar autos físicos. Autos físicos. O que mais sofreu mudança no novo CPC, nessa parte, foi em relação à intervenção de terceiros. Se alguém aqui estudou processo civil no antigo CPC, cuidado redobrado. Por causa do quê? Primeiro, no antigo CPC, nós tínhamos 4 espécies de intervenção de terceiro. Denunciação da lide, chamamento a processo, nomeação, autoria e oposição. Nomeação, autoria não é mais uma intervenção de terceiro. Se cair nomeação, autoria na sua prova, é pegadinha. Esperto. Nomeação, autoria não é mais uma forma de intervenção de terceiros. Oposição também não é mais uma forma de intervenção de terceiros. Oposição é um procedimento especial. Como é que ficou o tema da intervenção de terceiros no novo CPC? Quais são as espécies de intervenção de terceiros no novo CPC? A assistência, que já existia, mas não era, agora é expressamente intervenção de terceiro. Assistência. Denunciação da lide e chamamento continuam. Intervenção de terceiros. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma nova espécie. E o amicus curiae é a 5ª espécie. 5 espécies de intervenção de terceiro. E como é que você vai gravar? Né? No regular, eu cheguei a comentar com o pessoal. O professor Leandro Leão, né, ele costuma nos dar a dica para você decorar quais são as espécies de intervenção de terceiro. A dica: assistência, denunciação da lide, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, chamamento ao processo e amicus curiae. As 5 espécies de intervenção de terceiro. A dica: assistência, que é uma intervenção voluntária, porque o terceiro é que pede para entrar. Denunciação da lide. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Chamamento ao processo. 3 espécies de intervenção provocada. Por quê? Porque a parte é que pede. Na assistência, o terceiro pede para entrar no processo. Na denunciação da lide, incidente de desconsideração e chamamento, a parte pede para convocar o terceiro. E o amicus curiae é o diferentão. Por quê? O amicus curiae pode ser voluntário, o terceiro pedir para entrar, pode ser provocado, alguma das partes solicitar amicus curiae, e pode ser determinado de ofício pelo juiz.
pode ser determinado de ofício pelo juiz. Então ela é voluntária, provocada ou declarada de ofício. A dica: assistência, denunciação da lide, incidente de desconsideração, chamamento ao processo, amicus curiae. Quando que nós temos assistência como intervenção de terceiros? A assistência é uma intervenção voluntária. Portanto, o terceiro pede para entrar. Para quê? Para ajudar uma das partes. Uma das partes. O terceiro quer entrar no processo para auxiliar uma das partes. Por isso que a gente costuma dizer que o assistente é o auxiliar, né, para você diferenciar dos demais. O terceiro, ele quer adentrar o processo para ajudar uma das partes. Mas não é qualquer um que pode entrar no processo. O requisito essencial para a assistência ser admitida é o quê? Esse terceiro tem que demonstrar interesse jurídico. A demanda. Então não é qualquer terceiro que entra aqui para me ajudar. Não. O terceiro, para entrar ao processo como assistente, tem que demonstrar interesse jurídico. Pô, como assim interesse jurídico? Ele tem que demonstrar que essa demanda pode prejudicá-lo. Ele não é parte dessa demanda a priori. Mas a decisão ali proferida pode ser para ele prejudicial. Então ele quer ajudar uma das partes a vencer. Mas você se lembra, tem duas espécies de assistência. Lembra sim. Não adianta falar, lembro, professor. Lembra sim. Assistência simples e assistência litisconsorcial. Qual que é a diferença entre assistência simples e litisconsorcial? Na assistência simples, o interesse do terceiro é reflexo. Ou seja, ele é parte de uma outra relação jurídica com o assistido, com aquele que ele quer assistir, uma outra relação jurídica, mas essa decisão aqui proferida pode atingi-lo lá. Ou seja, ele, terceiro, não é parte da relação controvertida. O interesse dele é reflexo. A decisão aqui pode atingi-lo numa outra relação jurídica que tem com o assistido. E aí o exemplo mais famoso é o quê? Locação e sublocação. Eu tenho uma relação contratual entre locador e locatário. E aí você, doutor advogado, sublocou uma das salas para um outro advogado. Beleza. Você alugou uma sala ali na avenida do CPA, portanto é locatário numa relação contratual. E como tem 3 salas ali no seu escritório, você sublocou uma para outro. Aí alguma razão levou o locador a juizar uma ação de despejo. Ele pode propor essa ação de despejo contra o sublocatário? Não pode, pô. Ele não tem nada a ver com o sublocatário. Ele vai ajuizar a ação de despejo contra você, locatário. Só que se você perder, o sublocatário roda também. Então ele tem um interesse reflexo. Ele não é parte da relação controvertida, mas a decisão aqui proferida pode atingi-lo. Então ele vai pedir para entrar como assistente simples. Como assistente simples. O interesse é reflexo. E o assistente litisconsorcial? Olha o nome. Assistente litisconsorcial. Cara, o assistente litisconsorcial é parte do processo, só que ele não estava lá, por alguma razão. Por alguma razão ele não foi citado de imediato. Ou ele não distribuiu a petição inicial, não estava lá na petição inicial protocolada. Só que ele é parte da relação controvertida. O Celta Prata está lá ainda. Está pegando fogo, disseram. Né? Celta Prata, JIU 7465. Está pegando fogo. Jalém, assistência litisconsorcial. O assistente aqui, ele entra como parte. Significa que ele é parte da relação jurídica controvertida. Pô, professor, coloca isso aqui num exemplo. Eu tenho um imóvel com os meus 3 irmãos. E aí, discutindo a propriedade desse imóvel, alguém propôs uma ação contra mim.
ou discutindo a propriedade desse imóvel, eu sozinho propus uma ação reivindicatória. Meus irmãos podem entrar no processo? Podem. O interesse deles é reflexo? Não. Não é. Eles são também supostamente proprietários. O interesse deles é direto. Direto. Então eles vão pedir para entrar como assistente litisconsorcial. Lembra, assistente simples, interesse reflexo. Pode ser atingido numa outra relação que ele faz parte. O assistente litisconsorcial é um litisconsorte posterior. É um litisconsorte incidental. Vai entrar ali diretamente como parte. Qual que é a grande diferença entre eles? Esse aqui de cima atua em subordinação. Ele não pode fazer qualquer coisa. Ele, por exemplo, não pode fazer um acordo se o assistido não quiser. Ele não pode reconhecer o pedido do autor. Ele atua em subordinação. O assistente litisconsorcial é parte. Então ele atua de forma autônoma. Grava um artigo que pode cair na sua prova. Tem caído letra de lei em CPC. E eu me refiro ao parágrafo único do artigo 121. Assistente simples. Olha o parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente simples será considerado substituto processual. Legitimidade extraordinária. Então, se o sujeito terceiro entrou no processo como assistente simples e o réu não contestou, sendo revel, aí o assistente simples passa a atuar como parte. Por interesse de terceiro. Então, ele passa a atuar como legitimado extraordinário. Ok? Denunciação da lide. Não sei por que o pessoal confunde tanto denunciação da lide com chamamento ao processo. Não tem nada a ver um com o outro. Na denunciação da lide, eu tenho uma ampliação objetiva. Como assim? Passa a ter duas ações no mesmo processo. Uma ação entre autor e réu e uma ação entre denunciante e denunciado. Uma ação entre autor e réu, uma ação entre denunciante e denunciado. Por quê? Porque esse denunciante, supostamente, grava isso, supostamente tem um direito de regresso. A ideia fundamental da denunciação da lide é a seguinte: se eu perder esse processo, eu posso me voltar contra outro. Se eu perder esse processo, eu posso me voltar contra outro, em ação autônoma. Por economia processual, já traz ele para cá. Já traz para cá. Porque se eu perder essa ação principal, aí o juiz já analisa a outra. E vê se eu tenho o mesmo direito de regresso ou não. Denunciação da lide. Por isso que eu disse que a gente passa a ter duas ações num único processo. Uma ação entre denunciante e denunciado, uma ação entre autor e réu, que é a ação principal. Se nessa ação o réu, por exemplo, perdeu, aí o juiz vai analisar a ação entre denunciante e denunciado, que foi proposta pelo réu contra o terceiro. Então eu passo a ter duas ações. Ampliação objetiva. O legislador me traz expressamente o cabimento. E vai dizer lá, ó, é admissível. E aí você, se não entendeu, decora agora, né? É admissível denunciação da lide quando? Evicção. Pô, professor, não lembro de evicção. Mas você sabe que é denunciação da lide, né? Então, beleza. Pelo menos se for no processo civil, você acerta. Se cair evicção no direito civil, você erra. Você não lembra, mas... Ou chuta bem, né? Evicção, processo civil. Denunciação da lide. Ação regressiva contra terceiro. Denunciação da lide. Então, perceba, nesse caso, o indivíduo tem uma garantia. Se ele perder a demanda, ele pode se voltar contra outro. Chama esse outro agora. Denuncia a lide. Okay? E o chamamento ao processo? Porque não entra na minha cabeça como é que o sujeito confunde. Porque no chamamento ao processo, o terceiro é co-devedor. Não é que eu tenho simplesmente uma ação regressiva contra um terceiro, não. Esse terceiro é devedor comigo. Então vem direto aqui para poder responder co-devedor.
E mais do que isso, pessoal, aqui o legislador me traz duas palavras-chave para chamamento. Quais? Fiança e solidariedade. Ponto. Como é que erra? Denunciação da lide, evicção e direito regressivo. Chamamento ao processo, fiança e solidariedade. Fiança e solidariedade. A ideia é o seguinte: se a ação for proposta direto contra o fiador pode chamar o devedor ao processo. Se a ação for proposta direto contra o fiador pode chamar os outros fiadores. Se a ação for proposta contra um devedor solidário, ele pode chamar os outros devedores solidários. Beleza? Só para evitar uma possível pegadinha, perceba o seguinte, em relação ao chamamento, e a gente fechar ele. O legislador vai dizer no artigo 130 que o réu pode chamar um terceiro ao processo quando? Ele pode fazer o chamamento do afiançado em ação em que o fiador for réu. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou alguns o pagamento da dívida comum. Então veja bem, o fiador pode chamar o afiançado. O fiador pode chamar cofiadores. O legislador não está dizendo que o afiançado pode chamar fiadores. Se a ação for proposta direto contra o fiador, ele pode chamar o afiançado. Se a ação for proposta direto contra o fiador, ele pode chamar cofiadores. Se a ação for proposta contra o afiançado, ele não pode chamar o fiador. Porque aí a responsabilidade dele é subsidiária. Vai ter que perder primeiro. Ok? E aí solidariedade não tem erro. Contra um dos devedores solidários, chama os demais. Já vão me boicotar de novo. Pô. Aonde que eu aperto? Só? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E eu estou vendo um pessoal indo embora, só vai errar processo. Fazer o quê? Pode ir, mas depois vai ter que me aguentar no Instagram falando que caiu a questão que eu disse que ia cair, e ele errou porque não estava aqui. Né? Então, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que eu quero que você saiba? O incidente ele pode acontecer, ou ele pode ser postulado para responsabilizar os sócios por uma dívida da pessoa jurídica. Essa é a ideia. Desconsidera a PJ para buscar os sócios. Só que o novo CPC admite a intervenção invertida, ou melhor, o incidente invertido. Então, da mesma forma que é possível responsabilizar os sócios pela dívida da PJ, é possível responsabilizar a PJ pela dívida do sócio. É o que a gente chama de incidente de desconsideração da personalidade jurídica invertido. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, o incidente pode ser postulado pelas partes ou pelo Ministério Público. O juiz não pode determinar de ofício. Direito civil, o juiz não pode determinar a desconsideração de ofício. Tem que ser requerido pelas partes ou pelo MP. Quando? Tá? Aqui, não é igual lá no direito do trabalho, que basta a insolvência, não. Para desconsiderar a personalidade jurídica no direito civil, eu preciso tanto da insolvência quanto da demonstração de ação fraudulenta, ou seja, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial. Não basta a insolvência só. A pessoa jurídica faliu, então vamos desconsiderar. Não. Eu tenho que provar também que a pessoa jurídica estava sendo utilizada de forma abusiva, com desvio de finalidade, gerando confusão patrimonial. Aí as partes de OMP podem requerer a desconsideração.
Veja lá, ó. Artigo 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público. Juiz não pode de ofício. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto nesse capítulo à hipótese de desconsideração inversa. Responsabilizar a PJ pelos atos dos sócios. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. E o último, ou a última forma de intervenção de terceiros. Essa aqui costuma derrubar muita gente quando cai. Amicus curiae. O que é o amicus curiae? É o amigo da corte, né? Ele é o conselheiro do juiz. Ele não é auxiliar das partes. Ele não é perito. Tá? Porque perito é prova. Faz prova. Então não se confunde com perícia. Ele também não é assistente pericial também. O amicus curiae é um auxiliar do juiz. Para matérias que são muito específicas, e eu não tenho como exigir do juiz que saiba. Por exemplo, uma matéria, um processo que envolva célula-tronco de embrião criopreservado, conhecimento técnico muito aprofundado. Eu não tenho como exigir do juiz que conheça disso, de biotecnologia. Então ele pode convocar alguém para elucidá-lo tecnicamente. E esse alguém é o amicus curiae, o amigo da corte. O que a gente precisa saber de amicus curiae para a prova? Primeiro, ele é uma modalidade de intervenção voluntária. Então, se for uma demanda de relevo e que ganhou notoriedade por conta disso, o amicus curiae pode pedir para entrar. Pessoal, olha, juiz, isso aí é uma questão muito técnica, eu sou especialista na área, então eu gostaria de adentrar para passar um parecer. Perfeito, o amicus curiae pode pedir para entrar no processo. Ele pode ser requerido pelas partes também. E ele pode ser requerido pelo próprio juiz. É a única forma de intervenção que pode ser de ofício. De ofício. O amicus curiae pode pedir para entrar, as partes podem pedir um amicus curiae, e o juiz pode determinar a entrada de um amicus curiae, de ofício. Única hipótese. Mas o quê? Imagina que a parte pediu a convocação de um amicus curiae e o juiz negou. Negou por decisão. Qual que é o recurso cabível contra a decisão que recusa o pedido de amicus curiae? Qual que é o recurso? Nenhum. Essa é uma decisão irrecorrível. Tá? A decisão que aceita ou que recusa amicus curiae é uma decisão contra a qual não cabe recurso. Decisão, portanto, irrecorrível. A decisão das outras modalidades de intervenção de terceiro estão lá no 1015, agravo de instrumento. Então, decisão relacionada à denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração, geralmente é agravo de instrumento. A decisão que nega ou aceita amicus curiae, irrecorrível. Irrecorrível. Aí o juiz deu prazo para ele, né, fazer-lhe o parecer, fez o parecer técnico, show de bola. O juiz não deu a menor bola para o parecer e julgou totalmente diferente. Amicus curiae pode recorrer? Aí você cuidado. Como regra, não. Como regra, o amicus curiae não tem legitimidade recursal. Só que ele tem a possibilidade de 2 recursos. Então, como regra, amicus curiae, como ele é só um conselheiro, ele não pode recorrer. Só que o legislador vai me dizer que o amicus curiae pode opor embargos de declaração. A decisão foi contraditória ao parecer dele, por exemplo. Pode opor embargos de declaração. E ele pode recorrer da decisão de IRDR, incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, grava isso. A decisão sobre o amicus curiae, é recorrível.
Aí o juiz proferiu lá uma outra decisão qualquer. O amicus curiae pode recorrer? A única coisa que ele pode: opor embargos de declaração e recorrer de decisão em IRDR. Recorrer do incidente de resolução de demanda repetitiva. Okay? Procedimento do amicus curiae aqui, anote. Intervenção espontânea ou provocada, pela parte ou de ofício pelo juiz. Atribuições. O juiz vai delimitar quais são as atribuições do amicus curiae, vai dar prazo de 15 dias para ele manifestar. O amicus curiae, como regra, não pode interpor recursos. Então, se cair ali amicus curiae com agravo de instrumento, esquece. Amicus curiae com apelação, esquece. Com recurso especial, com recurso extraordinário, esquece. O que amicus curiae pode, excepcionalmente, é opor embargos de declaração ou recorrer de decisão que julgou IRDR. Incidente de resolução de demanda repetitiva. Está na lei. Veja lá, ó. Artigo 138. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural, órgão, entidade especializada, com representatividade adequada no prazo de 15 dias da sua intimação. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência. Então, se entrar nesse processo, como amicus curiae, por exemplo, uma autarquia federal, e essa ação está na Justiça Comum Estadual, continua aqui. O fato de entrar um amicus curiae, que é uma autarquia federal, não vai mexer na competência. Nem autoriza a interposição de recursos. Ressalvado, oposição de embargos de declaração. O amicus curiae pode. E, além disso, o amicus curiae pode, parágrafo 3º, recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Aí veja lá, ó. São formas de intervenção de terceiro previstas no Código de Processo Civil, exceto assistência é, chamamento é, incidente de desconsideração também. Nomeação, autoria, deixou de ser. Pegadinha. Considerando as regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil de 2015, sobre a intervenção de terceiros, assinale a alternativa correta. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do MP, quando lhe couber intervir. Perfeito. Pendendo a causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado no resultado da sentença poderá intervir através de um instituto nominado amicus curiae. Não, assistência, né? B. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instaurado até a apresentação da contestação. Não, qualquer momento, pode ser na execução também. D. É admissível nomeação autoria. Nem leio o resto porque eu tenho 80 questões. Né? Nomeação autoria, pegadinha. Esquece. E para fechar, aqui a intervenção de terceiros. Lá no juizado especial, artigo 10 da Lei 9.099, fala que admite-se litisconsórcio no juizado especial. E não se admite nenhuma espécie de intervenção de terceiros. Só que a 9.099 é antes do Código Civil de 2015. Tem uma intervenção de terceiros que também é admitida no juizado especial. Essa aqui. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível no juizado especial, a despeito do texto do artigo 10. A única espécie de intervenção de terceiros admitida no juizado especial. Veja lá. Sobre as previsões do novo Código de Processo Civil, a respeito da intervenção do amicus curiae, considere a intervenção do amicus curiae é admitida expressamente tanto no juízo de piso como perante órgãos colegiados. Beleza.
Inclusive, é muito comum a presença dele no STF. 2. A intervenção de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada na condição de amicus curiae, independe de pedido das partes, pois a lei prevê expressamente a possibilidade de ser determinada de ofício pelo juiz. Beleza. A intervenção de pessoa jurídica de direito público na condição de amicus curiae pode ensejar modificação de competência. Não. Não. E 4. Da decisão que admite intervenção de amicus curiae cabe recurso. Errado. Alternativas corretas. 1 e 2. Pessoal, foi um prazer estar com os senhores. Muito sucesso amanhã. E depois pode falar das questões de civil que vocês acertaram comigo lá no Instagram. Clique lá.